Olá! Começamos agora o curso de Dinâmica de Grupo. Essa disciplina será ministrada pelo professor Adriano José Teiga, que é psicólogo e coordenador do curso de graduação de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos da Universidade Luterana do Brasil. O objetivo destas aulas é assegurar uma visão abrangente da dinâmica de grupo, assim como seus conceitos básicos para a identificação dos fenômenos psicossociais nas relações entre indivíduo e grupo em diferentes contextos sociais e institucionais. Aproveite! Nessa primeira parte da aula, o professor Adriano Teiga, que está aqui ao meu lado, irá nos apresentar os conceitos básicos da dinâmica de grupo. Olá, professor, como vai? Tudo bom, Renata? Tudo bem? Tudo bom, muito bom estar aqui contigo. Vamos conversar um pouco sobre esse tema, um tema que me agrada bastante. E se a gente consegue transmitir bastante para os nossos alunos. Muito obrigada. E vamos começar falando um pouco de termos gerais. O que é um grupo? É legal, né? A gente começar por aí realmente, porque para mim, assim, o estado normal das pessoas é em grupo, né? Praticamente tudo a gente faz em grupo, perfeito? Então, assim, a gente estudar grupo, a gente conhecer grupo é extremamente importante, tá? Como conceito, assim, um conceito bem prático, eu posso dizer assim, ó, que o grupo é um conjunto de pessoas, tá? Só que nem todo conjunto de pessoas é grupo. Né? Para que um conjunto de pessoas seja grupo, ele tem que ter 5 características básicas. Não é? Eu até vou te contar uma historinha primeiro para depois chegar nos conceitos em si. Tu imagina assim, ó, se a gente pega um ônibus na rodoviária, não é? É um conjunto de pessoas, na verdade, e esse ônibus vai para uma cidade bem distante, assim, vamos pegar Itaqui, que talvez seja mais distante aqui de Porto Alegre, onde a gente está. As pessoas entram, tem 30 pessoas dentro daquele ônibus e o ônibus sai. Não é? Aquelas pessoas, elas não conversam, elas não têm uma dinâmica entre elas na realidade. Não é? Aí digamos que esse ônibus está andando em algum lugar aí, um pouco mais distante, fura o pneu, ele para. O que acontece? Todo mundo começa a se olhar. Mesmo pessoas que estavam simplesmente justapostas vão conversar, obviamente vão descer, o motorista vai trocar pneu, alguns vão ajudar a trocar pneu. Não é? Daqui um pouquinho, 20 minutos, 30 minutos, as pessoas voltam para o ônibus e a viagem segue. Aí eu te pergunto e já respondo aqui, não é? Tu imagina assim, ó, essas pessoas quando voltam para dentro do ônibus, dentro desse ônibus é o mesmo clima? Não, né? Não. Totalmente diferente. As pessoas já estão muito mais à vontade, conversando, umas já sabem o nome das outras, eventualmente trocaram telefones, né? Trocaram alguma outra informação, descobriram alguma coisa sobre os outros e tal. Pois bem, aqui está a gênese dessa questão de grupo. Quer ver uma coisa? Primeira coisa, assim, ó, para que haja grupo, as pessoas têm que ter um objetivo comum. O objetivo não precisa ser semelhante, mas tem que ser comum. Imagina, o ônibus ia para Itaqui. Nem todo mundo que está naquele ônibus vai para Itaqui. Percebe? Alguns vão descer na metade do caminho, outros vão chegar em Itaqui e vão para outro lugar ainda porque vão fazer uma conexão na rodoviária. Não é? Mesmo quem vai para Itaqui, uns vão para passear, outros vão para trabalhar, outros vão a Seu para visitar alguém, outros vão para coisas agradáveis, coisas desagradáveis. Vê, objetivos comuns, parecidos, mas não idênticos assim. Então essa é a primeira coisa. Grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns. Segunda coisa, precisa haver uma dinâmica entre elas. As pessoas têm que trocar. Foi o que aconteceu quando parou o ônibus. Elas começaram a trocar estímulos. Falar, conversar, se olhar, trocar ideias. Terceira coisa, tem que haver uma relação adequada entre o tamanho do grupo em si e a tarefa que ele se destina. Tu imagina, por exemplo, algumas pessoas obviamente foram ajudar o motorista a trocar pneu, mas não precisava os 30 passageiros ajudar, nem ia ter espaço para todo mundo. Uns ajudaram a trocar, outros ficaram ali conversando, outros jogando conversa fora, outros foram filmar, etc. Né? Então tu vê assim, ó, uma relação adequada entre o desafio daquele grupo e a quantidade de pessoas, não é? Nós dois podemos carregar essa cadeira. 5 pessoas é demais para carregar a cadeira. Talvez para uma pessoa seja um pouco pesadinha. Quarta coisa, tem que existir vontade e consentimento. Não é? O que é a vontade? As pessoas têm que estar a fim de participarem daquele conjunto.
né? Nosso ônibus, eu imagino que ninguém é presidiário, né? As pessoas estão no ônibus porque elas, de uma certa forma, querem estar no ônibus. Tá? E consentimento talvez é o mais difícil, é o espaço para o outro. Provavelmente as pessoas que estão nos assistindo agora, nós mesmos, já chegamos em algum lugar e sentimos claramente que a gente não era bem-vindo lá. Ninguém diz nada, ninguém é grosseiro, ninguém é muito mal educado, absolutamente nada, mas a gente sente uma energia, não é? Esta é a questão do consentimento. No grupo as pessoas têm que permitir a estada do outro, têm que estar abertas ao outro, não é? E a última coisa, assim, é a questão da possibilidade de autocrescimento. Aí no nosso ônibus, o exemplo, teria que forçar para chegar nisso, mas num grupo de verdade, as pessoas têm que estar ali para crescerem. Na realidade, elas têm que conseguir mais estando no grupo que estando sozinhas. Para mim, o grupo é isso aí, então, um conjunto de pessoas com essas 5 características básicas. Objetivos comuns, uma dinâmica entre elas, uma adequação do tamanho e do desafio, não é? A questão de vontade e consentimento e a possibilidade de crescimento. E professor, então, falando sobre dinâmica de grupo, o que exatamente é a dinâmica de grupo? Bom, a dinâmica de grupo é uma série de técnicas, uma série de instrumentos, não é? Que a psicologia e outras ciências também, eu falo psicologia porque eu sou psicólogo, mas assim, outras ciências também ajudaram muito para isso, tá? Que foi pensado para que essas 5 coisas aconteçam da maneira mais natural, né? A maneira mais acelerada, a maneira mais saudável possível, perfeito? E é uma coisa interessante, se nós pegamos, por exemplo, assim, 10 crianças pequenas, né, e deixamos juntas, por exemplo, ninguém precisa fazer nada, daqui a 10 minutinhos elas estão brincando. Nós botamos 10 adultos, tem que ir um profissional para fazer as pessoas se aproximarem, não é verdade? Então é exatamente aí que entra a dinâmica de grupo, como técnica realmente, não é? É um grupo, então, de operações para que as pessoas consigam se relacionar melhor e se transformar num grupo realmente mais produtivo. Em termos práticos, como que se usa a dinâmica de grupo? Bom, em termos práticos, realmente, mais adiante nós vamos até apresentar alguns exercícios, não é? Nós precisamos ter um coordenador, não é? Para fazer a coisa andar realmente, tá? Isso precisa ser bastante planejado antes, tá? Na realidade, assim, é quase quando a gente vê um artista com um casual look, assim, não é? O sujeito passou meia hora se maquiando para parecer que não está maquiado, não é? Quando se trabalha no grupo é a mesma coisa, na realidade, assim, o profissional que está coordenando o grupo, ele precisa estar preparado realmente para fazer as coisas acontecer ali com aquelas pessoas, fazer as pessoas baixarem as suas defesas, fazerem as pessoas se sentirem à vontade ali, fazerem as pessoas se sentirem motivadas para participar do processo, facilitar que as pessoas, uma permita a estada da outra, não é? Que as pessoas desçam um pouquinho do seu pedestal, diga-se eu, de onipotência, né? É isso que na realidade se espera de uma boa dinâmica de grupo. Então, professor, onde que a dinâmica de grupo ela pode ser aplicada? Olha, praticamente em tudo, né? Quase que é impossível achar uma área onde não se tenha espaço para se utilizar a dinâmica de grupo. Tá? Eu vou exemplificar aquilo mais do dia a dia, assim, não é? Se a gente pega toda a situação de psicologia clínica, por exemplo, se usa muito dinâmica de grupo, não é? Se a gente pega a situação de ensino-aprendizagem, escolas, universidades, cursos, não é? Toda essa situação é uma situação de grupo, as pessoas não aprendem isoladas, não é? Então, se usa muito isso aí. Na situação de empresa, tu imagina só assim, ó, praticamente toda atividade humana são grupos de pessoas desenvolvendo seus trabalhos, não é? Em processos de recursos humanos especificamente, como seleção, como treinamento, ok? São as aplicações mais usuais hoje. Tá? E se usa também dinâmica de grupo aí no nível mais macro, a nível talvez de pesquisa social, esse tipo de coisa, que não é uma área que eu trabalho tanto, então não sei até aprofundar, mas se usa muito realmente. Não é? Se nós formos olhar a propaganda, o marketing e tal, é uma gigantesca dinâmica de grupo. Mas, professor, a dinâmica de grupo ela não é utilizada só atualmente, né? Ela já existe faz muito tempo. Com certeza. A psicologia, se a gente for olhar a psicologia como psicologia, é uma coisa milenar, não é? Claro que a dinâmica de grupo como técnica mesmo, ela tem talvez uns 50 anos, 60 anos, nem isso talvez, tá? Mas é uma história realmente muito antiga. Bom, então vamos ver agora a história desse processo. Claro que o homem, desde sempre, se preocupou em conhecer
a questão do seu comportamento e de seus semelhantes, tanto a nível individual quanto e principalmente coletivo, afinal somos seres sociais. A meu ver, o homem sozinho é quase uma abstração. É só olharmos à nossa volta. Imagine você que está nos assistindo agora. De quantos grupos você faz parte? Dezenas, não é verdade? Há momentos em que o nosso grupo é quase sinônimo de existência. Veja, vamos a uma festa, a gente olha e não vê nenhum amigo ou conhecido, acaba indo embora, e quando mais tarde encontra um amigo, comenta: puxa, fui na festa e acabei indo embora, não tinha ninguém lá. Veja, ninguém. E às vezes havia dezenas, centenas de pessoas no local, porém não eram de nosso grupo. Pois bem, a psicologia como ciência buscou dar guarida a essas preocupações e necessidades de conhecimento. De uma forma geral, tudo começou em termos históricos, com o forte progresso da psicologia no final do século XIX e pelas condições sociais e econômicas dos Estados Unidos no início do século XX. Vejamos, evolução da psicologia e sociologia, que criaram seus primeiros laboratórios entre 1880 e 1890. O desenvolvimento de técnicas de pesquisa. Na última metade do século XIX, houve o aparecimento da psicologia experimental, como, por exemplo, experimentos de comportamento humano nos grupos, observação controlada da interação social, a sociometria deu um grande salto. Um outro elemento são as condições da vida social americana, caracterizada por um grande número de associações comerciais, industriais, religiosas, algumas de grande porte, outras pequenas, algumas privadas, outras de caráter público. As condições econômicas também influenciaram fortemente. No plano industrial, era época de recessão e havia grande necessidade do aumento do rendimento das equipes de trabalho. No plano político, havia a ascensão do nazismo e sua propaganda. No plano militar, a Segunda Guerra Mundial. E as pesquisas sobre os fatores de coesão e eficácia das pequenas unidades de combate, os elementos de moral desses grupos isolados em operações e os processos acelerados de formação de equipes pelos métodos de dinâmica de grupo. O primeiro trabalho especificamente denominado Dinâmica de Grupo foi realizado na Universidade de Iowa. Contou com a colaboração de psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e engenheiros. O grande marco, efetivamente, foi o trabalho de Kurt Lewin e sua equipe, pois eles demonstraram fortemente a necessidade de se trabalhar o processo de comunicação, o aprendizado da autenticidade, o feedback, e o fenômeno da liderança e do poder. A partir daí, a dinâmica de grupo desenvolveu-se tanto na pesquisa quanto na tecnologia de manejo de grupos, principalmente em termos de educação, terapia, administração e negócios. De lá para cá não se para de avançar. O estudo do comportamento dos grupos vem aparecendo como um tema cada vez mais importante em termos de psicologia aplicada, nas suas mais diversas áreas, o que pode ser facilmente comprovado com o número de livros publicados atualmente sobre o tema. Quem quiser checar, é só ir em uma livraria e procurar o estande de dinâmica de grupo. Vá e prepare-se para uma grande surpresa. Continuando então a nossa conversa sobre dinâmica de grupo, professor Adriano, quais são os principais desafios de quem utiliza a dinâmica de grupo? Bom, Renata, desafios existem vários, mas a gente pode classificar os desafios em dois grandes tipos, assim, não é? Uma gama de desafios práticos, daqui a um pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive vamos ilustrar, e um outro desafio que para mim é o maior de todos, assim, é um fenômeno isso, né? Que é a questão da liderança, não é? Se a gente for imaginar assim, ó, que esse conjunto de pessoas que vai formar o grupo tem assim, interesses diferentes, visões diferentes de mundo, assim, motivações diferentes, essas pessoas são um grande dínamo de energia diferente. Tá? E o líder tem o papel de agrupar isso, sabe? O fenômeno da liderança tem o papel de canalizar tudo isso. Tá? Então, assim, é algo fantástico a questão da liderança. Para mim, esse é o grande desafio. Não é? Identificar a liderança, desenvolver a liderança, eventualmente neutralizar alguma liderança de caráter negativo, não é? É o que a gente nota nas empresas, por exemplo, pegando o aspecto bem prático, não é? Muitas vezes nós temos um grupo de excelentes operadores e esse grupo não anda tão bem porque o gestor do grupo não está conseguindo uma dinâmica adequada para aquele grupo funcionar. No esporte a gente vê claramente quantas vezes nós vemos uma equipe onde os atletas têm um excelente nível, não é? E o time não é bom.
Por quê? Porque o técnico não consegue juntar aquelas peças de uma forma harmonicamente convincente. Não é? Então nós temos, é um paradoxo, nós temos às vezes 11 bons jogadores e não temos um bom grupo. E por outro lado, para a gente ver que isso é verdade, às vezes nós temos 11 jogadores medianos, bons, mas nada excepcionais, e o grupo está tão fechado, as pessoas estão tão harmônicas, estão tão imbuídas de um objetivo, lutam tanto que chegam no objetivo. Mas esse poder do líder, como ele surge e como que se nota? Esse poder, há muito que ele é estudado, na realidade, a questão do poder, não é? Existe um autor que, para mim, aborda isso muito bem, assim, não é? Chama Erich Fromm. O Fromm foi um psicanalista, na realidade, alemão dos anos 50, 60, não é? E ele nos mostrava, assim, ó, que o poder sempre está presente. Nós precisamos verificar que tipo de poder que está presente, qual é a qualidade desse poder, não é? E ele percebia, assim, que há dois tipos de poder. Um que ele chama de poder racional, que é aquele poder exercido em nome do que é bom para as pessoas, em nome do que é ético, em nome do que é saudável, e um poder irracional, que é exatamente o contrário disso, não é? É aquele poder de manipulação, é aquele poder de não levar as pessoas a um bom local. Tá? E o Fromm estuda isso e ele percebe assim, ó, que o líder racional, aquele líder positivo, não é? Ele age tendo por base uma energia que está ligada à sua ética, não é? Essa pessoa, ela está trabalhando, ela está imbuída realmente do melhor para o grupo. Né? Claro que a gente pode começar a discutir o que é melhor para o grupo, só que aí nós vamos muito longe, então vamos partir do suposto que ele realmente está harmônico com isso. Então ele se põe, o poder dele está em cima da competência. Não é? Já a liderança irracional, ela se põe não em cima da competência, ela se põe em cima do medo e da culpa. Então ela, na realidade, tira a sua energia do medo das pessoas. Quanto mais as pessoas se apequenam, mais esse líder cresce, não é? Por quê? Porque as pessoas têm medo de serem agredidas, têm medo de perder alguma regalia, não é? Então elas se encolhem e elas entregam, digamos, o seu destino a esse líder irracional. E ele acaba levando o grupo não a um porto seguro, muitas vezes nem a um porto na realidade. É isso que acontece. Tá? E estudos mais recentes, então, nos mostram, como a gente pode ver nessa tabela que nós vamos ver a seguir, não é? Que o poder ele tem diversas origens, então. O poder legítimo. O poder legítimo é aquele que é atribuído ao indivíduo pela posição que ele ocupa. Não é? O poder não está nele, mas